caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é viva e eficaz, como nos diz a carta aos Hebreus. Por isso somos convidados a permitir que ela possa habitar em nós, para que ela transforme sempre mais a nossa vida, nos assemelhando cada dia a Cristo, nosso Senhor. O Evangelho desse domingo, o 28º do tempo comum, nos trouxe o texto de Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 30. O Evangelho inicia dizendo que alguém veio correndo ao encontro de Jesus e se ajoelhou a seus pés. Faz uma pergunta bastante direta. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? A resposta de Jesus é bem simples. Tu conheces os mandamentos. E a seguir cita alguns deles. Aquele que fez a pergunta a Jesus responde dizendo que já tem observado todos os mandamentos. E Jesus acrescenta dizendo que falta apenas uma coisa: vender tudo o que tem e dar aos pobres. O homem vai embora triste porque era muito rico. E Jesus conclui dizendo aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. A cena narrada pelo evangelista Marcos é bastante viva e nos coloca diante de uma realidade que continua sendo uma fonte de interrogação para nós. Assim como o evangelho que nós ouvimos, nós também, pessoas de fé, queremos ganhar a vida eterna, a vida plena e definitiva junto de Deus. Aliás, essa é a grande motivação e a força que nos impulsiona dia a dia na vida cristã. Mas, ao longo do caminho, são inúmeros os obstáculos que nos atrapalham ou até mesmo nos impedem de caminhar. Nesse Evangelho, temos um desses que nos impedem e nos atrapalham. É claro que os bens que possuímos, conseguidos com honestidade e justiça, não são por si ruins ou fonte de condenação. Mas o problema está em que muitas vezes podemos confiar demasiadamente em nós mesmos e naquilo que os bens podem nos oferecer. Isso nos dá uma falsa impressão de autossuficiência. Algo que, em relação à fé, não se aplica. Porque somente Deus é o Senhor de tudo. Não é a riqueza em si que impede de entrar no reino de Deus, mas o apego aos bens que faz com que o coração fique dividido entre os bens materiais e os bens espirituais. Quanto mais possuímos, mais temos condições de sermos caridosos e generosos, de podermos ajudar os mais pobres e necessitados. Jesus diz que é difícil entrar no reino de Deus e não que é impossível. Procuremos com todo empenho e dedicação ajuntar tesouros espirituais. Que possamos usar daquilo que possuímos e que temos com sabedoria e equidade, até chegarmos ao ponto de gastar toda a nossa vida a serviço do reino de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família.